pode parar. Boa tarde, hoje é dia 3 de maio de 2011, nós estamos no Instituto Histórico entrevistando o professor Rogério com o intuito de colher alguns dados dele sobre o quebra-quebra que aconteceu em Duque de Caxias em 1962. Quebra-quebra de 62 ou saque de 62. Saque de 62. Tá bom? Gostaria que agora o professor Rogério se apresentasse. Bom, meu nome é Rogério, eu tenho 68 anos de idade, sou professor de História com 44 anos de sala de aula e faço parte da Associação de Amigos do Instituto Histórico. Escrevi junto com Menezes um livro chamado Sonegação, Fome e Saque, que é, na verdade, um opúsculo contando a história do saque de 1962 em Duque de Caxias. Esse saque, para nós, foi de muita importância porque a gente presenciou, viu todas as cenas de arrombamento de loja, saque de loja, agressão entre os próprios saqueadores, enfim, um negócio que, de certa forma, traumatizou muita população. Então, eu e Menezes, uma noite reunido no bar, vimos a possibilidade de poder escrever um livro sobre o assunto. E aí nós fizemos o livro. Professor Rogério, eu queria que o senhor fizesse agora um breve comentário sobre a Guerra Fria, sobre a década de 60 também, que é uma década muito marcante, onde surgem muitos movimentos, tanto a nível internacional, né? O próprio contexto da Guerra Fria provoca várias agitações no mundo inteiro. Gostaria que o senhor fizesse um breve comentário da década de 60. Bom, os anos 60, eu tenho praticamente duas visões dos anos 60, né? Uma visão do jovem de 20 e poucos anos, relativamente despolitizado, eu digo relativamente, e tenho a visão atual do professor. Uma completa a outra, quer dizer, uma cai um pouco na parte de memória, a outra cai na parte de história. Eu morava em Duque de Caxias e me lembro que naquela época a sociedade estava muito efervescente, né? Não só no Brasil como no mundo todo. A gente sabe que muitos movimentos saem no mundo. Quer dizer, parece que o pêndulo da história, vamos dizer assim, naquele momento se deslocava no sentido de uma revolução, né? De um lado nós tínhamos um mundo muito polarizado entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente sentia também uma divisão muito grande. De um lado nós tínhamos aqueles que apoiavam as reformas de base, chamadas reformas de base do governo João Goulart, e de outro lado nós tínhamos aqueles que se opunham às reformas de base, achando que tudo não passava de coisa de comunista, quando na verdade não era. Claro está que os comunistas se aproveitavam de toda e qualquer oportunidade para tocar adiante seus projetos, mas não era, até pelo contrário, era uma reforma no sentido até burguês da palavra. Bom, então o que acontece? Nós éramos estudantes e acompanhávamos, de certa forma, tudo que acontecia no mundo. Como eu disse, o mundo estava numa efervescência e polarizado. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética ela sai vitoriosa depois de uma luta muito feroz, e os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos na guerra ainda sai mais enriquecido, né? A gente sabe disso. E o mundo polarizado, e praticamente essas duas potências, né, disputando a hegemonia, sendo que cada uma
com suas áreas devidas de influência. Eu me lembro que a Revolução Cubana hoje seria uma coisa quase que inconcebível. Foi uma cochilada dos Estados Unidos, tá? E o Kennedy nunca foi perdoado por causa disso. Aliás, a teoria, né, alguns dizem que o assassinato do Kennedy estaria relacionado à sua posição considerada um pouco frouxa em relação à União Soviética. Teve o caso dos foguetes de Cuba, que os Estados Unidos deu um ultimato, que foi uma outra bobagem da União Soviética e de Cuba, nunca os Estados Unidos permitiria ali. Isso eu estou só citando isso para mostrar que o clima era muito tenso. E toda essa tensão era repassada para cá. Aqui criou-se uma indústria do anticomunismo. Tanto que tinha uma organização chamada CCC, Comando de Caça ao Comunismo. E principalmente era muito incentivada por alguns militares. Tá? E à medida que o João Goulart ia ia tentando implantar as reformas de base, a resistência ia se tornando maior. Por outro lado, a gente também sabe que a esquerda cometeu muitos desatinos, aquela euforia do estamos no poder, achando que o governo do João Goulart seria quase que uma chave para abrir a porta do Estado para a esquerda. Não era bem assim. Não era bem assim. O Congresso estava funcionando, não era um Congresso, tinham deputados e senadores progressistas, mas não era, de um modo geral, um Congresso progressista. O que havia de reacionário aqui não era brincadeira. Existiam 3 estados aqui que eram decisivos e com 3 governadores perigosos, vamos dizer assim. Era o estado da Guanabara com Carlos Lacerda, o estado de Minas Gerais com o Magalhães Pinto e o estado de São Paulo com, no momento não me lembro o governador do estado de São Paulo, mas isso daí é coisa de só menos. Então esses 3 estados praticamente eram decisivos, né? Decisivos. Bom, outra coisa que a gente quer lembrar que era a situação do próprio Goulart. O Goulart tinha chegado ao poder por um movimento quase que de imposição do Leonel Brizola, porque na verdade Jânio Quadros tinha sido eleito. Jânio Quadros seria assim o representante da direita, da UDN, das forças mais reacionárias dentro do Brasil. E Jânio Quadros tinha sido eleito. Só que tem que, com 7 meses de governo contraditório, e ele renunciou. O presidente da República, o vice-presidente da República naquela época, não obrigatoriamente teria que ser o do partido eleito. Poderia ser de outro partido. E por uma contradição, veja como é que o Brasil é um país interessante. Elegeram o Jânio Quadros presidente da República, mas em contrapartida elegeram o Jango vice-presidente. Quer dizer, que teve uma maior partido diferente. Então você vê a contradição. Na vacância do Jânio Quadros, entraria o João Goulart, e foi o que aconteceu. O João Goulart estava nessa época na China, tratando de fazer aquele papel de vice-presidente, relação Brasil-China, comércio, aquelas coisas, né? Acordos, exatamente. Colocou bem, acordos. Quando o Jânio renunciou, imediatamente o Jango tenta voltar ao Brasil. Quando ele tenta voltar ao Brasil, logo se cria um grupo de reação aqui que não quer deixar ele entrar, principalmente ministros militares. Inclusive, existia programada por militares mais extremados e inconsequentes uma operação chamada Operação Mosquito,
que era para derrubar o avião do Jango quando o avião chegasse ao Brasil. Brizola era governador do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, ele, através de uma rede chamada Rede da Legalidade, que ele botou as emissoras do Rio Grande do Sul para falar para todo o Brasil, tentou levantar o Brasil e as forças de esquerda. Distribuiu armas para a população. Lá existia uma fábrica de revólver chamada Taurus, que ainda existe. O Taurus era uma arma famosa, boa, né? Era uma espécie de Smith & Wesson brasileiro. E ele distribuiu arma para a população. Houve uma reação muito grande, né? Também o chefe do não sei de que exército, que era do lado do Rio Grande do Sul, se colocou, parece que era Machado Lopes, se não me engano, posso estar enganado, se levantou também a favor da posse do Jango. Eu sei que os ministros militares acabaram dando um passo atrás. Quando viram que houve uma reação grande, deram um passo atrás. Mas houve uma articulação política que aceitaria o João Goulart, desde que sob regime parlamentarista. Tá? Olha, o regime parlamentarismo, o presidente da República praticamente é um fantoche, ele não tem papel nenhum, o papel dele é limitadíssimo, é igual a rainha da Inglaterra, né? Mas era a única forma, aceitou-se. Mas no meio do governo, quer dizer, logo assim que o Jango entrou, ele fez, a esquerda quis um plebiscito, uma consulta ao povo para saber se o povo queria ou não o tal parlamentarismo. Aí o povo foi à votação e negou o parlamentarismo, dando de volta o direito ao João Goulart de governar sob o presidencialismo. O quebra-quebra, de certa forma, está inserido nesse período do parlamentarismo, daquele negócio todo, aquelas crises, que o parlamentarismo era uma artificialidade, sempre foi, até no Império foi uma artificialidade aqui no Brasil. E principalmente agora era uma solução assim, extemporânea, oportunista, reacionária. Só podia gerar crise, como gerou. O quebra-quebra está diretamente relacionado a isso. No caso, professor, nós sabemos que no governo do Jango há uma grande quantidade de greves, tanto a nível nacional, há várias greves. O senhor apontaria como um dos fatores principais hoje, um dos fatores principais para a questão do quebra-quebra, esse fator da greve? Olha, não, é claro, a gota d'água que derramou o copo